Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o pastor Peterson da Esperança em Cristo. Eu quero compartilhar hoje uma breve palavra do Senhor que se encontra em Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7. E como tema desta mensagem, eu estabeleci a oração e os seus efeitos. Vamos ao texto. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Infelizmente, meus amados, existem muitas pessoas que pensam, que a sua relação com Deus, ela tem que ser, ou ela deva ser, como uma relação distante de um plebeu e seu rei soberano. Que além de estar distante, inacessível, ainda tenha que passar por vários intermediários, e ainda para piorar, esses intermediários precisam ser convencidos a ajudá-lo a conseguir ter acesso a esse rei. Mas quando a gente passa a conhecer a Deus através do olhar de Jesus, nós percebemos que Ele não está alheio a nós, e muito menos distante, Ele está junto de nós. E vemos que o dinamismo básico da ação de Deus em nossa vida é justamente de nos suprir e trabalhar pelas nossas realizações. Descobrimos que Ele não é como esse rei soberano, inacessível, e sim um pai. E como pai, ama os seus filhos e quer que eles cresçam à sua presença. Por isso, orar é uma oportunidade de compreendermos o nosso papel no mundo. Veja, Deus não precisa e nunca precisará das nossas orações, mas nós, seres humanos, necessitamos profundamente estabelecer o contato com Ele através delas. Porque quando pedimos algo a Deus, por exemplo, procuramos as respostas às nossas necessidades humanas. Pois como seres humanos, não sabemos o que vai acontecer no futuro. O que sabemos é que precisamos ir construindo a nossa vida dia a dia e não sabemos o que acontecerá amanhã. Certamente, não saber o que acontecerá amanhã nos deixa ansiosos, E assim, a oração é a principal maneira do ser humano expressar a Deus essa e outras ansiedades que envolvem a sua vida. Apresentar nossas orações a Deus não trata apenas de pedir o que Ele nos ajude, mas crer que a sua ajuda é real, efetiva e constante. Sem a percepção de Jesus em relação à oração, as nossas orações possuem uma forma implícita com dois objetivos. Eu preciso informar a Deus sobre algo, porque eu acabo pressupondo que Ele não sabe ou não está vendo, ou eu preciso convencê-lo a agir, porque eu pressuponho que talvez Ele não queira agir. Mas será que realmente nós precisamos convencer a Deus a agir em nosso favor, sendo que Ele já nos deu o que tinha de mais precioso? Se nós atentarmos ao texto de Romanos, no capítulo 8, versículo 32, lá nós veremos: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Perceba que Deus nos dará em Jesus, com Jesus, todas as coisas, de graça. E de graça, com um favor imerecido ainda. Porque Deus quer nos suprir, quer estar realmente querendo nos suprir e nos ajudar. Esse texto nos faz refletir que Deus trabalha por nós, a fim de encontrarmos tudo o que precisamos para a nossa felicidade. Por isso, precisamos ter o cuidado, pois a imagem que nós criamos, que nós temos de Deus, ela dependerá da maneira pela qual oramos e nos relacionamos com Ele, através da nossa própria vivência espiritual. E o espiritual consegue ter discernimento das coisas que melhor dizendo, que o espiritual consegue ter o discernimento das coisas, como podemos ver em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 15 e 16. Diz assim: mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Veja, mais uma vez cita aqui que Deus, sobre a mente de Cristo, sobre o olhar, ver, ter o entendimento como Jesus tinha em relação à oração. Deus já está fazendo tudo o que pode ser feito para todos e em todas as circunstâncias, mas Ele não cancela a liberdade humana. Tudo é uma questão de escolha, meus amados. Por isso, não impede pura e simplesmente a atitude de um homem fazer o mal, como também não o obriga a nenhum fazer o bem. Mais ainda,
pelo lado da circunstância, Deus não vai manipulá-las a favor deste ou daquele, se isso significar ferir nossa liberdade ou privilegiar um em detrimento ao outro, mas vai estar conosco, ao nosso lado, nos fortalecendo enquanto atravessarmos as circunstâncias da vida. No Salmo 118:14, está escrito assim: o Senhor é minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. E também, se notarmos o texto de Lucas, no capítulo 11, nós vamos ver algo muito interessante, né? Nós lemos o relato, né, de Jesus, que após ter orado, um de seus discípulos pediu para que ele ensinasse eles a orar. E Jesus começa a introduzi-lo na sua própria atitude, né, na maneira como ele estava estabelecendo essa ideia da oração, dizendo assim: ele lhes disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Isso te lembra algo, né? Claro que sim, porque aí é o começo de tudo. A atitude básica de Jesus é de confiança total. E isso transparece na oração do Pai Nosso, que nós conhecemos, que o mundo conhece, né, como uma oração universal. Veja que ela não abre, não é aberta, né, não começa, inicia a oração com uma petição, mas com um desejo ardente de acolhimento e liberdade para com o Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, 9 e 10. E ao mencionar o pão aí, na continuidade dessa oração, né, como um alimento, como um sustento, Jesus diz, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Aqui Jesus expressa a convicção de que todas as coisas boas, né, todos são resultados do amor do Pai por nós. E nos dá a confiança de que aconteça o que acontecer, Deus está conosco sem ser indiferente. Veja, o pão nosso, né, a cada dia, o nosso sustento, o nosso alimento, a nossa vivência, né, tudo aquilo que acontecerá naquele dia, aquela circunstância, que ela seja boa, que Deus nos dê, de uma forma que nós possamos receber isso com algo dado por Deus, né? E se algo não sair no dia como esperamos, não será por desinteresse ou por falta de amor do Pai. E nós percebemos que orando mais do que pedindo, estamos fortalecendo a nossa confiança em Deus, que continua ali a fazer tudo por nós. A lógica é que quando chegamos aqui, já estamos suficientemente instruídos sobre a necessidade de confiar em Deus, pois já sabemos quem é o Pai a quem oramos, e que nossos pedidos não devem ser feitos como um mero balcão onde suprimos nossas necessidades pontuais. Veja, Deus não está ali só para atender aquilo, uma necessidade corriqueira. Ele quer algo muito mais, é uma questão de relacionamento, uma questão de estar a cada dia mais se aproximando, de ter realmente uma percepção melhor, né? E Jesus traz esse ensinamento, quando ele já não vem na oração, Senhor, nos dê isso, nos dê aquilo, não, é Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Perceba, olha quanto Jesus vai estabelecendo com quem que é essa relação, como é essa relação, que é para poder estar dizendo o pão nosso de cada dia, quer dizer, aquilo que é para nós recebermos hoje, nos dê o que nós precisamos receber hoje, né? E a lógica é que quando nós chegamos aqui, né, nessa questão, né, nesse ponto, nós já estamos totalmente inteirados sobre quem é Deus, sobre aquilo, sobre toda a questão da dinâmica, do poder da oração nas nossas vidas. E a ênfase de Jesus está no conjunto todo, e não em qualquer entendimento absoluto sobre apenas o pedir. Por isso, meus irmãos, ter a mente de Cristo e se tornar espiritual é aplicar em nossas orações o ensinamento de Jesus sobre a oração, o que nos leva a um relacionamento sadio com Deus, que é o nosso Pai, sendo capazes de fazermos as melhores escolhas e cumprir a nossa parte como filhos amados. O texto que lemos em Filipenses trata de expormos os nossos motivos diante de Deus, quer sejam por orações e súplicas, mais do que apenas pedir algo a Deus. É confiar plenamente nele, ou seja, a oração se transforma de recurso para tentar mudar a Deus em nosso favor, em recurso que nos muda por inteiro a partir do coração.
E se estamos passando por uma luta ou se estamos passando por uma guerra, nós devemos investigar o quanto não é por causa do nosso próprio egoísmo que estamos vivendo essa situação. Mais do que suplicar a vitória em uma guerra, devemos nos colocar ao lado de Deus contra todas as guerras. E ter a coragem de acreditar e mudar sua atitude na oração, porque essa foi a revolução que Jesus trouxe em nossa maneira de conhecer e amarmos a Deus, vivendo em paz e tendo mente e coração guardado por Ele, né? Então que assim nós possamos a cada dia nos derramarmos, como nós costumamos dizer, na presença do Senhor, falarmos com o Senhor, colocarmos diante dele, claro, as nossas necessidades, aquilo que precisamos, mas estabelecendo com ele uma conexão muito além do que apenas simplesmente pedir. Uma relação de conhecimento, uma relação de estar ali se entregando a Deus, se colocando ali como alguém transformado por Deus, em que conhece aquele a quem busca, né? Então que eu e você possamos usar esse artifício, ou melhor dizendo, essa ferramenta da oração ao nosso favor, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor, suplicando ao Senhor, com ações de graça, para que Ele possa guardar a nossa mente e o nosso coração e não andarmos ansiosos, não ficarmos com o coração aflito porque queremos resolver aquele problema momentâneo que tem nos tormentado, né? Que nossa vida possa ser uma vida de paz na presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.